Esperamos que todos vocês estejam bem, queridos irmãos. E neste vídeo, conforme combinamos, vamos fazer uma breve preparação e análise do estudo bíblico de congregação, que nesta semana, 15 a 21 de julho, se encontra no capítulo 12 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Então vamos finalizar esse capítulo estudando os parágrafos 14 a 20. Veremos que respostas práticas podemos comentar também neste estudo. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito desta preparação. Então, de novo, o tema do capítulo 12 é falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Vamos para a pergunta do parágrafo 14 a 16, uma só pergunta. Que outras duas lições podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé aos habitantes de Listra? Outra lição é que Paulo e Barnabé eram flexíveis. Diferentemente dos judeus e prosélitos em Icônio, os habitantes de Listra tinham pouco ou nenhum conhecimento das Escrituras ou dos tratos de Deus com a nação de Israel, mas faziam parte de uma comunidade agrícola. Então, os missionários usaram esse ponto em comum ao raciocinar com elas. Uma outra lição é que, apesar de nossos melhores esforços, às vezes a semente que plantamos é arrancada ou cai em solo rochoso. Se isso acontecer, não devemos desanimar, afinal, cada pessoa com quem falamos sobre a palavra de Deus prestará contas de si mesmo a Deus. Último subtítulo do estudo: E os entregaram aos cuidados de Jeová, com base em Atos capítulo 14, versículos 20 a 28. Pergunta do parágrafo 17. Depois de deixar Derbe, aonde Paulo e Barnabé foram e por quê? Depois de fazerem em Derbe um bom número de discípulos, em vez de pegar o caminho mais curto para Antioquia da Síria, que servia como uma espécie de base para suas atividades, eles voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles fizeram isso porque tinham como objetivo fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Muito bem, agora o parágrafo 18. O que está envolvido na designação de anciãos? Antes de fazer uma recomendação de designação, o corpo de anciãos local analisa com oração se o irmão em consideração satisfaz os requisitos bíblicos. O tempo em que a pessoa já está na verdade não é o principal requisito. Em vez disso, a maneira de falar, a conduta e a reputação da pessoa dão evidência de até que ponto o Espírito Santo opera em sua vida. Satisfazer os requisitos bíblicos para os superintendentes é o que determina se ele se qualifica para servir como pastor do rebanho. Além disso, o superintendente de circuito tem a responsabilidade de fazer essas designações. Muito bem, então agora o parágrafo 19. Por que os anciãos prestarão contas e como imitam a Paulo e Barnabé? Resposta: os anciãos prestarão contas a Deus pelo modo como cuidam da congregação. E assim como Paulo e Barnabé, eles atualmente tomam a frente na obra de pregação, fortalecem seus companheiros de adoração por meio de palavras e estão dispostos a colocar as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Parágrafo 20. Como nos beneficiamos de ler relatórios sobre o trabalho fiel de nossos irmãos? Ler sobre o trabalho fiel de nossos irmãos cristãos e ver como Jeová abençoou seus esforços vai nos encorajar a continuar falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Realmente, que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Esse capítulo 12 fortaleceu nossa fé e nos deixou determinados a continuar falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Esperamos que com a ajuda desse vídeo vocês possam elaborar excelentes respostas e também possam comentar nesse estudo. Deixem um gostei, um comentário, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e tornem-se membro do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão fazer essa preparação. Uma excelente semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.